Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e, principalmente, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, vídeo muito importante para a gente trazer os principais assuntos que ganharam ênfase no noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Entre esses assuntos, a gente vai falar muito aí do desfecho da 33ª rodada, o Vasco da Gama, que se reapresenta hoje, treinamento agora na parte da tarde, visando o jogo contra a equipe do Novo Horizontino. Jorginho aí com problemas para poder escalar a equipe vascaína, mas vai contar aí com um reforço de peso. Este jogo em São Januário, que deve ser aí a festa mais bonita do ano, a gente vai explicar o porquê e vamos falar também muito aqui sobre a situação da SAF do Vasco. Afinal de contas, hoje completa um mês, né, que no papel a SAF foi transferida aí para 777 Partners. E vamos comentar aí a matéria do jornal O Lance, que disse, né, que a 777 Partners melhorou a estrutura do Vasco da Gama e prometeu aí um bicho milionário para os atletas vascaínos. E a gente vai encerrar o vídeo falando aqui sobre o craque Neto. Craque Neto ontem deu uma declaração aí destruindo o Mulambo da Gávea e enaltecendo o Vasco da Gama. Olha, o Neto nunca vestiu a camisa do Vasco da Gama, mas olha, representou coisa que jornalista que bota essa camisa todo dia não faz. Então deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e vamos para o vídeo. Meus amigos, ontem foi o desfecho da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E é o seguinte, o Ituano conseguiu um pontinho precioso, importante contra o Cruzeiro. Ninguém esperava que o Cruzeiro fosse empatar ontem diante da sua torcida, Mineirão cheio com o Ituano. O Ituano continua firme e forte, o Vasco está aí a 3 pontos à frente aí do Sport Clube Recife, com 70% de chances matemáticas de subir. Bom, para continuar com esse aproveitamento, o técnico Jorginho, na parte da tarde, começa a preparação aí. Ontem foi um dia de folga para os atletas do Vasco, visando o jogo contra o Grêmio Novo Horizontino, que acontece em São Januário às 18h30, no sábado, né? E o Jorginho vai ser obrigado a fazer mudanças na equipe cruzmaltina. Isso mesmo, o Jorginho, ele não vai poder contar com o Alex Teixeira, que foi o destaque do último jogo, que estará suspenso aí devido ao 3º cartão amarelo. No entanto, o Jorginho ganha um reforço de peso aí, que é o retorno do Yuri Lara. Com isso, o Zé Gabriel será sacado do time. Então, o Vasco fica com um potencial muito maior defensivamente com o Yuri Lara na marcação. E este jogo contra o Grêmio Novo Horizontino deverá ser aí o jogo com a festa mais bonita no ano, porque deve contar aí com o retorno da Força Jovem e, olha, vai ser muito emocionante depois de 10 anos a gente ver aí as faixas e as camisas aí da Força Jovem espalhadas aí por São Januário. Bom, meus amigos, agora a gente vai colocar uma matéria que saiu, né,
no jornal O Lance, agora na parte da manhã, dizendo o seguinte, ó, 777 completa um mês no Vasco e melhora estrutura e promete bicho milionário. Você vê como que é a passação de pano. Qual foi a melhora de estrutura que a 777 Partners fez por enquanto no Vasco da Gama? Nenhuma. Não começou as obras ainda no CT, né? Ainda não acabou o ano, então não tem como fazer lá em Jacarepaguá, mas lá em Duque de Caxias, CT da base do Vasco, já poderia já estar com obras em curso, coisa que a gente não viu. E a estrutura está toda aí, ó. Carlos Brasil continua no Vasco da Gama, trabalhando normalmente, o cara que montou esse elenco, né? O CEO Luiz Melo foi contratado para ser o CEO aí da SAF, perfeito. A gente vendo aí Paulo Brax sendo contratado, não teve mudança nenhuma. Conversinha fiada para vender jornal aí. E é o seguinte, pessoal, sobre a situação do bicho, o jornal O Lance diz aí que a 777 Partners prometeu, em caso de acesso do Vasco da Gama, 2 milhões de reais para rachar aí com os elencos, com o elenco, melhor dizendo, do Vasco da Gama. Bom, o que pegou a gente ontem de surpresa também foi a situação do craque Neto, porque o craque Neto ontem representou, cara que nunca vestiu a camisa do Vasco como atleta, veio a público para defender o Vasco da Gama. Olha só, esculachou o nosso rival. Vamos ver o que o Neto falou? Olha como acontece com esses dois portugueses, com o Jorge Jesus. Eu acho que foi uma coisa meio que uma fase que teve do Flamengo. A soberba do Flamengo, eles acharem que sabem tudo, que o futebol só depende deles, e que não é isso. O Vasco tem mais empoderamento de torcida do que o Flamengo, para mim. O Vasco, politicamente, ele é muito mais importante que o Flamengo, para mim. Mesmo ontem eu tendo ganhado o presente mais maravilhoso da minha vida, que foi a camisa do Zico, com 90 anos de Flamengo. E o Zico ligou para mim. Que, por sinal, ele ligou e estava fazendo xixi. Aí eu falei pro meu filho assim, atende o telefone. Aí meu filho falou, pai, tem um tal de Zico que quer falar com você aqui. Quase que eu matei meu filho. Quase que peguei ele e botei a cabeça dele. Falei, que é o Zico, cara. Aí o Zico, ó, Neto, meu, lembra que eu te prometi a camisa? Ele me deu a camisa de 90 anos do Flamengo, assinada por ele. Pô, quem que tem a camisa do Zico? Você acha que eu vou me preocupar se o Denilson acha que eu sou craque, se o Fred acha que eu sou craque, se o Davidson acha que eu sou craque? Não me preocupo com isso. Eu me preocupo com as pessoas que acham que eu sou uma boa pessoa. Olimpíadas, vê o que tem em Olimpíada, tem nada. Flamengo agora quer usar lá para fazer o estádio. Flamengo nunca teve estádio. Flamengo nunca teve estádio. O time do Rio tem estádio? Qual é estádio? Vasco da Gama só, meu irmão. Vasco da Gama. Então, parabéns aí o Neto, porque é o seguinte, a gente reclama tanto aí dessa imprensa chapa branca, desses jornalistas, e a gente vê um cara aí, nunca vestiu a camisa do Vasco da Gama como atleta, mas como poucos tem um carinho, e não é a primeira vez que o Neto, dá uma bola dentro dessa. Então, parabéns aí ao Neto pela atitude dele. Isso aí serve aí, ó, para Fábio Azevedo, serve aí para Flávio Dias, Lucas Pedrosa, né? Eduardo Ferrari, esses jornalistas aí que não tem zelo pelo Vasco da Gama, que não representa ninguém, certo? Então, parabéns aí ao Neto pela dica aí. O Flamengo não tem estádio para jogar e aqui no Rio de Janeiro para sempre será o segundo, sempre será o vice. Muito obrigado aí pela atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. E novamente, parabéns aí ao Neto. Valeu!